Um homem estava a caminho de casa após uma viagem quando percebeu que algo estava estranho com seu vizinho. A figura no quintal se movia de um jeito estranho e espasmódico, e seus olhos pareciam buracos escuros e vazios. A legenda afirma que isso poderia ser um skinwalker, o que explicaria os movimentos estranhos e o olhar com olhos ocos. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas o vídeo deixou muitos espectadores inquietos. Durante uma ronda rotineira, um policial seguia uma ambulância quando a câmera do painel captou algo arrepiante. Ele não percebeu na hora, mas ao rever as imagens mais tarde, notou algo que parecia uma figura sombria de uma menina em pé na traseira da ambulância. A parte mais estranha é que a equipe da ambulância não fazia ideia de que ela estava lá. Quando questionados, ficaram tão chocados quanto o policial. Até hoje, ninguém consegue explicar quem ou o que era essa figura misteriosa, nem como conseguiu ficar em cima de um veículo de emergência em movimento sem ser vista por ninguém naquele momento. Depois de se mudarem para sua nova casa, um policial fora de serviço e sua família começaram a vivenciar algo perturbador. Eles não conseguiam se livrar da sensação de que uma presença maligna estava observando cada movimento deles. À medida que as coisas ficavam cada vez mais perturbadoras, o policial decidiu começar a gravar o que estava acontecendo em sua casa. O que ele captou com a câmera o fez questionar tudo aquilo em que achava que acreditava. Alguém está batendo. Não faça muito barulho. Para ver quem está batendo. O bebê está muito assustado. É quase 3 da manhã. Onde estão as chaves? Escute. Não consigo ver. Vou lá fora. Fique dentro de casa. Espere por mim. Não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem ninguém. De novo. Quem poderia ser? Não tem ninguém. Ceci, acho que devemos ir dormir. Sim, vamos. Vamos, porque... Vou mostrar a hora. É sempre neste horário. Olha, é quase 3 da manhã. Sempre acontece neste horário, certo? Vou fechar de novo.
Como você pode perceber, até o bebê deles está assustado com essas perturbações. Ele acredita que talvez um espírito furioso o tenha seguido para casa depois de um de seus plantões. Você acha isso plausível ou será tudo apenas uma farsa? A seguir, temos um vídeo de um segurança que trabalha em uma fábrica em Tijuana, no México. Segundo ele, coisas bem assustadoras acontecem lá à noite. Ele queria provar que não era só imaginação, então gravou o que estava acontecendo. Então, é 3 da manhã e consigo ouvir gritos. Não tem muita coisa. Eles estão atirando botas em mim há um tempo, mas não sei quem é. Não tem mais ninguém aqui e não é do meu tamanho. São muito grandes. São jogadas assim e não faço ideia de quem foi. Nas imagens, dá para ver uma pesada porta de metal se movendo sozinha em um dos corredores. Lembre-se, o segurança jura que era a única pessoa no prédio naquele momento. Aparentemente, as pessoas que trabalham lá dizem que o local é assombrado desde o dia em que foi inaugurado. Mas é aqui que as coisas ficam realmente assustadoras. Em um momento do vídeo, dá para ver claramente algo que parece um par de olhos apenas observando o segurança através de uma das janelas de vidro da porta. Ele nem percebeu enquanto filmava, só viu depois ao assistir ao vídeo novamente. Então, o que você acha? Estamos lidando com algum tipo de espírito maligno aqui ou haveria outra explicação para o que está acontecendo nesta fábrica à noite? Não sabemos muito sobre a origem deste vídeo. Ninguém sabe quem o filmou ou postou pela primeira vez. Mas mesmo sem nenhuma informação de fundo, ele ainda é super assustador. As imagens mostram algumas pessoas visitando uma exposição em um museu. A própria exibição já é bem estranha. Há esses manequins hiperrealistas que por si só já são um pouco assustadores. Vamos ser honestos, a maioria dos manequins é. Mas essa nem é a parte mais estranha deste vídeo. A pessoa que filmava não fazia ideia de que havia captado algo realmente estranho até mais tarde. Em um dos espelhos, dá para ver algo que parece uma figura escura, simplesmente aparecendo do nada. Eis a parte mais maluca. Dá para ver seu reflexo no espelho, mas não há ninguém ali para produzir aquele reflexo. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo acham que pode ser um fantasma. Dizem que a figura está usando um daqueles vestidos elegantes de estilo vitoriano que as mulheres usavam antigamente. A sombra estranha simplesmente desliza ao lado de todas as pessoas na sala, como se não fosse nada demais. Como não sabemos nada mais sobre este vídeo, só podemos imaginar o que realmente era aquela figura sombria. Seria realmente o fantasma de alguém? Ou haveria outra explicação? Talvez nunca saibamos ao certo. Neste vídeo,
Caitlin Brooke se encontra sozinha em casa quando algo que ela jamais esperava ecoou pela casa. O incidente ocorreu por volta de 2 da manhã e a reação de Caitlin foi nada menos que corajosa. Nossa Senhora! As imagens começam com Caitlin sendo abruptamente acordada por barulhos altos e batidas vindos da cozinha, lá embaixo. Apesar do medo que qualquer pessoa normal sentiria, ela decidiu corajosamente investigar, acreditando inicialmente que os ruídos eram causados por um ladrão. Seu plano era assustar o invasor. Mas quando ouviu uma porta se abrindo e fechando, percebeu rapidamente que a situação era muito mais séria, o que a fez fugir, convencida de que o que quer que estivesse lá embaixo agora estava atrás dela. No entanto, suas ações pouco fizeram para deter a presença que parecia persegui-la. Na segunda parte do vídeo, enquanto Caitlin estava sentada em sua cama, sua câmera captou o que pareciam ser orbes flutuando pela sala, um indicativo de que um espírito poderia estar presente. Sem perceber essa possibilidade, Caitlin continuou acreditando que estava lidando com um invasor humano. Foi só quando as portas de seu quarto se abriram assustadoramente, exatamente ao mesmo tempo, algo impossível para qualquer pessoa fazer, que ela começou a considerar a ideia de uma presença paranormal. Esse movimento simultâneo das portas quase confirmou a existência de algo além deste mundo, embora Caitlin tenha permanecido cética. Uma das portas de repente bateu sozinha, fornecendo evidência irrefutável de que ela, de fato, estava lidando com uma assombração. Mas o que aconteceu em seguida foi inesperado. Depois que Caitlin reconheceu abertamente que acreditava que as perturbações eram paranormais, a atividade cessou abruptamente. Os eventos que ocorreram na casa de Caitlin naquela noite permanecem um enigma. O que poderia ter causado tamanha atividade paranormal só para desaparecer tão rapidamente quanto começou? É certamente um caso estranho e enigmático. Uma gravação familiar curta e antiga que acabou sendo muito perturbadora. Uma mãe estava filmando seus 2 filhos pequenos brincando quando algo mais foi captado no vídeo.
Parece que o fantasma de uma mulher é visível no quarto das crianças. E a mulher afirma que o espírito se parece bastante com a sogra dela, que havia falecido recentemente naquela época e que tinham certeza de que era ela fazendo uma visita. Este vídeo foi gravado tarde da noite e o que é mostrado deixou os pais profundamente inquietos. Um monitor de bebê colocado dentro do berço do bebê captou algo que se tornou fonte de crescente preocupação deles. Após verem as imagens, seus medos só aumentaram. Para piorar, logo após esse incidente, seu filho mais velho, apenas 1 ano mais velho, demonstrou um comportamento estranho que foi captado em vídeo por um parente que estava cuidando dele. Cheyenne! Cheyenne. O mais preocupante é que os pais já tinham testemunhado ocorrências perturbadoras semelhantes em sua casa anterior. Este novo vídeo foi, na verdade, captado na mesma casa, onde perceberam pela primeira vez comportamentos perturbadores em seus filhos, o que claramente os levou a se mudar da casa antiga. As crianças frequentemente ficavam fixadas em espaços aparentemente vazios, às vezes irrompendo em prantos enquanto olhavam para o nada visível. Os pais ficaram perplexos e preocupados, mas foi só quando viram as imagens do monitor de bebê que começaram a entender o que poderia estar acontecendo. Um vídeo específico captado pelo monitor chamou a atenção e confirmou os piores medos dos pais. Uma figura escura e sombria pode ser vista se movendo perto do berço, deslizando ao lado dele e depois subindo em direção ao teto. Claramente não é uma pessoa. Convencidos de que essa entidade era a causa do sofrimento de seus filhos, os pais decidiram deixar a casa. No entanto, agora temem que o que quer que fosse possa tê-los seguido até sua nova residência. A família está compartilhando esses vídeos dos eventos paranormais de sua antiga casa, na esperança de que alguém possa lançar luz sobre o que eles vêm vivenciando. Eles permanecem ansiosos, sem saber o que fazer e se essa presença sinistra pode de fato ter intenções malignas. O vídeo a seguir foi gravado por um caminhoneiro que estava fazendo uma entrega de carga. O trabalho já o havia levado por centenas de quilômetros de estrada, e ele afirmou que naquele momento já estava dirigindo por umas boas 7 horas. A região pela qual ele passava naquele momento é aparentemente notória por seus muitos encontros misteriosos. De vez em quando, aparecia um artigo estranho no jornal local sobre aparições fantasmagóricas atravessando a estrada ou caroneiros que desapareciam do acostamento quando as pessoas paravam para oferecer carona. Mas há também relatos ainda mais assustadores do fantasma de uma senhora, que pode ser vista de vez em quando em pé no meio da estrada. Mas faltando partes do corpo superior, estranho, não é? Bem, esse homem acredita ter ficado cara a cara com ela naquela noite. As pessoas realmente afirmam ver um par de pernas que poderiam pertencer a uma mulher, talvez com uma saia branca de algum tipo.
É particularmente assustador porque a pele é toda cinzenta, levando muitos a acreditar que essa é, de fato, a alma de alguém que pode estar presa àquele local. Seria possível? Mas há também um objeto estranho, semelhante a uma esfera, bem em cima dessa saia. O que exatamente é isso, o motorista não fazia ideia, mas, em sua mente, está claro que não se origina do nosso mundo. Muito sinistro, de fato. O próximo vídeo perturbador nos é trazido por Chris, também conhecido como Urbex Hill. Neste clipe, Chris retorna à abandonada escola primária Robert Fulton, em Cleveland. Esta escola, construída em 1920, está localizada em uma das áreas mais perigosas de Cleveland e permanece abandonada há mais de 15 anos. Enquanto explorava a estrutura em ruínas, Chris foi subitamente assustado por um ruído inesperado. Que diabos foi aquilo? O quê? É um abrigo antibombas. Todas essas carteiras atrás. Tem alguém aqui embaixo. Sentindo-se desconfortável, ele rapidamente sobe as escadas, mas então ouve o que parece ser vozes vindas de algum lugar à frente. Estou ouvindo alguém falando. Alguém está falando. Tem mais uma coisa que preciso destacar. Justo quando aquela pessoa com a lanterna se virou, eu pude ver uma arma de fogo em sua mão. Isso me assustou, então comecei a correr. Não se sabe para que essas pessoas estariam usando esse prédio. Podem ser apenas ocupantes ilegais ou até mesmo catadores de sucata. Podem até ser criminosos se escondendo da polícia. Não sei, mas uma coisa tenho certeza. Eles não queriam que eu estivesse lá, porque começaram a atirar com a arma enquanto eu fugia. Enquanto ele se aproxima com cautela, avista alguém segurando uma lanterna. E sem hesitar, Chris faz o que qualquer um faria nessa situação. Vira-se e sai correndo. Enquanto corre em direção à segurança, a situação toma um rumo aterrorizante quando o som de tiros ecoa atrás dele.
Felizmente, Chris consegue escapar ileso, deixando os espectadores à beira de seus assentos, imaginando o que poderia ter acontecido se ele não tivesse fugido tão rapidamente. Os momentos tensos deixaram muitos se perguntando se teriam coragem de explorar um lugar assim sozinhos. Você teria coragem de se aventurar em um lugar como este? Agora, há uma gravação de segurança que mostra algo bastante estranho. Parecem haver duas crianças andando de um jeito bem peculiar. Ao analisar as imagens da câmera de segurança, instalada bem na frente de uma casa, notamos aquelas duas figuras passando extremamente rápido. Algumas pessoas acham que podem ser duendes, outras dizem que podem ser fantasmas, enquanto alguns comentam que podem ser apenas crianças comuns. Talvez apenas um defeito da câmera, mas acho que é bem estranho. Esta é uma gravação mais antiga feita por um jovem dentro da casa de seus avós. Ele menciona que é por volta de 3 da manhã quando começou a ouvir ruídos estranhos. Ele também menciona que ouviu uma mulher falando e, cheio de coragem, pega sua câmera e decide investigar o local. É tipo 3 da manhã agora. Juro por Deus, acabei de ouvir alguém falando no corredor. E não tem ninguém em casa agora porque meus avós estão fora da cidade no fim de semana, então vou investigar. Que diabos? Vocês ouviram isso? Que diabos? Vocês ouviram isso? Um vídeo bem assustador. Dá para ouvir uma mulher chorando no final da gravação e antes disso ouvimos o que parece ser alguém o seguindo. Ele até vira a câmera. Agora resta a pergunta: o que exatamente aconteceu ali naquela noite? Este vídeo foi gravado por um explorador urbano que compartilhou essa breve aventura em seu canal, Raf Kishmu. Ele também envia muitos outros vídeos de sua vida cotidiana, mas o seguinte, na minha opinião, é um dos mais interessantes. Naquela noite, ele encontrou uma casa abandonada, ou pelo menos é o que afirma. Não está exatamente claro onde essa propriedade ficava. E ele não é caçador de fantasmas de forma alguma, e certamente não esperava encontrar algo que o assustasse naquela noite. Ao entrar na casa, no entanto, ele encontra algo inesperado em um dos cômodos em ruínas. Vamos dar uma olhada. Acabei de encontrar esta casa abandonada. E acho que vou entrar nessa coisa. Ah, me desejem sorte. Tá bem assustador aqui dentro. Isso é um barulho estranho, cara. Não sei o que estou ouvindo.
Alô, cara, nossa senhora. Ele afirmou mais tarde que viu a aparição sombria em pé no final da parede e que parecia estar tremulando de algum modo. No entanto, isso não foi captado pela câmera, o que é estranho. Para mim, parece que aquela coisa está de frente para da parede antes de se virar e correr atrás dele. Será que Raf captou uma aparição sombria real que estava nas redondezas por algum motivo? Ou alguém simplesmente pregou uma peça nele? Se não foi um de seus próprios amigos, quem sabe? Big Dave postou recentemente um vídeo revelando um encontro arrepiante dentro de sua residência, que deixou muitos espectadores perturbados. Ao longo dos anos, Dave e sua família tinham vivenciado uma série de eventos peculiares e inexplicáveis, levando-o a acreditar que algo definitivo poderia eventualmente ser captado em vídeo. Esse momento esperado chegou certa noite, quando a câmera de segurança da sala de estar registrou um incidente particularmente perturbador. Enquanto o filho de Dave se movia tranquilamente pela sala, uma aparição inquietante surgiu ao fundo. Uma entidade tênue e fantasmagórica atravessou gradualmente da direita para a esquerda. O que aumenta o arrepio é que o filho de Dave parecia completamente alheio à aparição, continuando suas atividades como se nada estivesse errado. Foi somente ao rever as imagens que Dave ficou estarrecido com a presença inquietante registrada em vídeo dentro de sua própria casa. A natureza da aparição é difícil de racionalizar, levantando questões sobre possíveis explicações lógicas. Seria esta uma prova conclusiva de uma presença fantasmagórica ou há uma explicação alternativa para a cena perturbadora captada pela câmera? Por favor, compartilhe suas opiniões sobre esse assunto. A próxima contribuição é outra bem misteriosa. Foi compartilhada pelo usuário Beeman87. A história conta que os filhos de seu noivo estavam fora com 2 de seus amigos e estavam tirando fotos ao redor do celeiro. Certa noite, estavam explorando o local e se preparando para gravar um pequeno projeto em vídeo. Eles não encontraram nada de estranho naquele momento. Pelo menos é o que afirmaram. Mais tarde, naquela noite, a família estava analisando as fotos juntos. Em uma das imagens, encontraram isto. A família ficou perplexa e a comunidade paranormal no Reddit também não sabia exatamente o que foi captado naquele dia. Muitos acreditam que seja um fantasma ou até mesmo um alienígena. Será possível? Foi um incidente bastante isolado para a família e ninguém além das crianças captou algo estranho nas cocheiras desde então. Um mistério de verdade, não é? Sherman O'Neill é outro usuário do TikTok que gosta de postar reações divertidas em seu perfil, nas quais expressa suas opiniões sobre diferentes assuntos que considera pertinentes. Além disso, ele é caminhoneiro. Por que isso é importante? Bem, ele compartilhou um vídeo em que está em sua carreta à noite, dirigindo por uma estrada solitária. A câmera do painel estava gravando cada minuto disso. E adivinha só? Parece que ele não estava tão sozinho naquela região quanto pensava inicialmente. Ele estava revisando o material com alguns de seus colegas.
Parece que uma jovem está andando na estrada com um vestido branco, mas quem faria isso à noite? Parece realmente perigoso. Disse que muitos acidentes ocorreram exatamente nesse trecho da estrada e que muitas pessoas perderam a vida lá. Seria uma das almas errantes, talvez? Certamente uma captura realmente aterrorizante. Este clipe foi enviado por Joshua e podemos acompanhar um explorador que se aventurou em uma casa abandonada em uma área rural. Ele começou a gravar os eventos seguintes em vídeo, e não demora muito até que ele fique bastante desconfortável. O homem começa a ouvir ruídos misteriosos vindos do segundo andar e entra para investigar. Depois de verificar vários cômodos, ele registra algo em vídeo. Agora, o que sua câmera registrou aqui? Vamos dar um zoom. É difícil dizer, mas será que é uma figura espiando por trás dessa porta? Aquela coisa parece estar justamente neste cômodo, não no armário nem em nenhum dos cantos. Mas e quanto ao corredor? Vamos ver. Definitivamente algo saído de um pesadelo. Será que o homem encontrou um espírito maligno ou outra coisa? A seguir, veremos a gravação que Nicole encaminhou. Foi feita por Phil LaGioia. E ele estava sozinho naquela noite para garantir que ninguém o interrompesse ao tentar o desafio do Candyman. Algumas pessoas juram que esses rituais funcionam. Você pode até não invocar o próprio Candyman diante do espelho, mas abre a porta para entidades que estão lá no além, apenas esperando uma chance de entrar em nosso plano, se você simplesmente as convidar. Phil está preparando tudo neste momento. Vamos dar uma espiada. Faça do jeito que está escrito. Você deveria dizer Candyman 5 vezes, e aparentemente vai vê-lo no espelho. Ou, quem sabe o que vai acontecer aqui? Nunca fiz isso antes. Já vi alguns vídeos do que as pessoas fizeram. É meio assustador, para ser honesto, porque você não sabe o que esperar. Então vamos tentar e ver o que acontece. Candyman. 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 Candyman? Sério, vocês ouviram isso? Que diabos? Phil acredita ter visto algo no espelho, mas talvez não tenha sido nada, então ele tenta de novo. Vamos tentar de novo. Tudo bem, mais uma vez. Candyman. 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 Isso não está acontecendo.
Um pouco abalado, ele ainda acredita que esses estrondos tenham causas naturais. Talvez sejam os vizinhos do lado. Ele percorre todo o apartamento à procura de algo fora do lugar. Será que realmente vieram do próprio apartamento dele? Alô? Ah, vocês viram aquilo passar na minha câmera? Cara. Que merda. Tá bom, acabei de ver algo bem atrás de mim. Juro que senti. Foi como se tivesse tocado minhas costas. De fato, parece haver uma sombra bem atrás de Phil, e não parece ser a dele, pois está inclinada para a esquerda. Ele também afirma ter sentido um toque. Então temos que nos perguntar, será que foi uma entidade paranormal que ele acabou de invocar? E se for o caso, devemos desejar-lhe boa sorte, porque é bem difícil se livrar de um desses seres. Mas não me surpreenderia se o Phil fosse direto para o inferno. Por quê? Por segurar o celular na vertical durante todo o ritual. Este vídeo foi enviado pelo contratado Irish Blood 101, que afirma que tinha um serviço em um centro de cuidados recentemente fechado. Ele foi encarregado de encontrar um vazamento no prédio, mas acabou tendo uma experiência bem pesadelo. Certo, estou trabalhando em um antigo pronto-socorro que acabou de ser fechado. Foi fechado antes da geada aqui no Texas. Não sei por que fecharam, mas é bem assustador. Deveria estar procurando um vazamento aqui. Ali está o banheiro, corredor arrepiante. Lugar muito assustador. Outro banheiro. Este é um segundo prédio de 2 andares. Este costumava ser o poço do elevador bem aqui. Acho que vamos usar as escadas. Acho que a sala de meditação ficava lá em cima. Tinha que deixar os sapatos nesse armáriozinho. Depois de investigar mais um pouco, não tem ninguém mais neste prédio. Eu juro que eu ouvi alguém descendo aquelas escadas, então acho que esta era a sala de meditação. Há muita luz natural aqui. Provavelmente não preciso de lanterna agora. Aqui está o topo do poço do elevador. Não dá pra ver nada lá embaixo. Então aqui é a sala de meditação. Parece meio que os malditos fundos de um lugar. Parece muito coisa de seita. O palco aqui em cima parece ter um par de altares ao lado dele. Arrepiante. Certo, agora vou dar o fora daqui. Era isso. Ele não só captou uma voz desencarnada, outro banheiro, sem perceber, como também registrou ruídos inexplicáveis que o assustaram bastante naquele momento. Você acha que isso pode ter natureza paranormal? Ele afirma que teve pesadelos sinistros depois daquela tarde, e não posso culpá-lo. Esta gravação veio de um segurança que acabara de começar em um novo local de trabalho, e ele captou algo tão perturbador que, aparentemente, pediu demissão logo após aquele turno.
Uma sombra estranha pode ser vista, e fica ainda mais inquietante quando o segurança acende as luzes. Ele afirma que aquilo era certamente algo demoníaco. Você concorda? Enquanto estava de plantão certa manhã em Paramount, Califórnia, Cat teve uma experiência que deixou ela e seus colegas tanto confusos quanto alarmados. Os alarmes de segurança do depósito dispararam subitamente, acionados por um movimento inesperado. Curiosa sobre a causa, Cat e várias outras pessoas se reuniram para revisar as imagens das câmeras de segurança. O que viram foi algo para o qual nenhum deles estava preparado. Na parte superior da tela, uma figura branca e sinistra parece se materializar, como se emergisse das sombras. A forma translúcida se moveu firmemente da direita para a esquerda, antes de o vídeo terminar abruptamente. O que tornou a situação ainda mais perturbadora foi que, segundo Cat, ninguém deveria estar do lado de fora do depósito naquela hora. Foi um evento paranormal ou há uma explicação lógica para essa figura misteriosa captada pela câmera? O que você acha que pode ser? Sofia, uma adolescente conhecida por seus vídeos animados e divertidos, compartilhou recentemente algo bem diferente do seu conteúdo habitual. Enquanto seus vídeos anteriores eram principalmente descontraídos, este se destacou significativamente. Alguns anos atrás, Sofia vivenciou uma série de eventos estranhos e inexplicáveis em casa. Esses incidentes incluíam caixas de música tocando sozinhas no meio da noite e sua irmã vendo a sombra de uma menina correndo pelas escadas. Certo dia de tempestade, Sofia decidiu filmar a chuva, captando a intensidade da tempestade. No entanto, quando virou a câmera de volta para si mesma, registrou acidentalmente algo perturbador. Ao fundo, aparece uma figura alta e escura. Quando Sofia se afasta, aquela forma sombria e opaca parece virar a cabeça e olhar diretamente para ela. Sofia, que estava sozinha em casa naquele momento, não tinha a menor ideia da presença da figura até rever as imagens. Até hoje, ela ainda não consegue explicar o que captou com a câmera, nem identificar a figura, ficando com perguntas persistentes sobre sua origem e intenção.